Olá, tudo jóia? Bom estar aqui, muito feliz de estar participando com vocês. Agradeço aí o convite do evento. Vamos falar um pouco sobre mais humano e mais tecnológico, talvez um dos grandes dilemas, né? A gente está falando muito tecnologia, mas aonde que entra a humanidade nesse processo, né? Como nós podemos fazer para poder atender a expectativa tecnológica e atender a expectativa mais humana do processo de atendimento. Deixa eu aprender aqui. Foi. Eu hoje estou como gestor da Taric, uma empresa do Grupo Unimed Santa Catarina, uma empresa focada em prontuário eletrônico, focada em medicina preventiva. E nos últimos anos nós viemos trabalhando com diversos projetos, incluindo aí projetos na AMIL, Intermédica, mas hoje a gente está aí na Unimed Santa Catarina buscando um caminho para colocar políticas novas assistenciais dentro do processo que vem se adaptando, vem mudando aí conforme o tempo vem passando, né? Nós vivemos em um tempo em que nós somos observados o tempo todo e conversamos e somos atendidos e analisados por robôs que são nas mais diversas faces, né? Quando nós acessamos algum aplicativo, quando nós utilizamos chatbot aqui tem uma conotação um pouco diferente, porque quantos de nós já utilizamos ele, fomos bem atendidos, ficamos satisfeitos, mas quando nós também utilizamos chatbot, nos sentimos como se tivesse tido aquele atendimento telefônico, aperte 1, aperte 2, aperte 3 e comece a entrar num loop infinito, e nós precisamos tomar muito cuidado com as tecnologias, porque muitas vezes as tecnologias elas nos ajudam em diversos pontos, mas podem atrapalhar em outros e tiram um pouco a humanidade. É muito difícil quando você quer falar com um atendente, você quer falar com alguém e vem um robô e você não consegue atender. E quando nós fazemos esse paralelo, e justamente nessa provocação, nós começamos a achar alguns caminhos e alguns paralelos entre o que nós vivemos, o que nós temos no nosso dia a dia, como nós vivemos e como é o atendimento hoje, como nós esperamos nosso atendimento no futuro próximo. E para traçar isso, uma frase célebre aí do Steve Jobs, uma das pessoas mais influentes na área da tecnologia, ele diz que trocaria toda a tecnologia que ele construiu por uma tarde com Sócrates, para você ver como a humanidade está presente e muito intrinsecamente na tecnologia, né? O Steve Jobs, que teve problemas com câncer e faleceu por conta disso, nem toda a riqueza que ele possuía conseguiu aí conter o câncer, o processo de saúde. Ou seja, a tecnologia ela é muito boa, mas a humanidade está presente, ela está intrínseca no nosso dia a dia, no nosso processo. E quando nós olhamos todo esse processo de tecnologia e olhamos para como nós estamos inseridos nesse processo, nós percebemos que hoje mais de 242 milhões de aparelhos celulares no Brasil, ante uma população de 212 milhões de pessoas. Ou seja, nós temos mais aparelhos celulares do que pessoas hoje funcionando ativo em território nacional. Isso faz parte do nosso dia a dia, faz parte da tecnologia. Nossa vida ela mudou muito nos últimos tempos. E isso trouxe diversos negócios digitais, e os negócios digitais eles têm mudado o nosso padrão de vida, nossos hábitos, eles têm sido alterados conforme a tecnologia. Ela veio chegando, ela veio mudando alguns hábitos, e isso não mudou a nossa forma de viver, mudou o nosso ecossistema inteiro, e muitas vezes nós somos mimados pela tecnologia. A tecnologia ela traz aí alguns componentes que nos mimam, né? Alguns exemplos disso, quando a gente vai lá, e antigamente nós assistíamos a novela no horário da novela, e se perdesse aquele capítulo, perdeu, tinha que ouvir falar, ouvir como era antigamente, e hoje nós não temos mais isso. Lembro muito da minha família quando tinha o horário do Jornal Nacional, tinha que estar lá no horário do Jornal Nacional para poder assistir as notícias. Se perdesse o horário do jornal, perdeu. Segunda-feira tinha o filme da Globo lá, se alguém fosse
se ausentar por algum motivo, perdia uma parte do capítulo só quando ele passasse novamente, ou não vale a pena ver de novo e por aí vai. Ou seja, a nossa vida ela tem mudado demais, porque hoje nós temos como escolher o que nós vamos assistir, o conteúdo que nós vamos consumir. E quando eu me lembro ainda dos conteúdos jornalísticos, né? Quando a gente olha lá os conteúdos, tinha muita coisa, tinha bastante conteúdo e as bancas de jornais elas proviam isso e hoje tem mudado demais porque a gente já não vê mais. Uma outra coisa importante, todas as matérias eram construídas para um meio de população, para algumas pessoas que consumiam aquela notícia. E hoje isso tem mudado bastante porque nós temos nosso smartphone, nós temos as informações, enxergamos, vemos, ouvimos, e a notícia hoje ela é preparada para o que eu quero consumir, não para a população como um todo. Nós tínhamos ali o nosso café preferido antigamente, e hoje em dia a gente tem uma infinidade de sabores para tomar, para beber, para poder saborear no nosso dia a dia, né? E isso tem feito parte da nossa vida. Comida era a mesma coisa, era partilhada, então comíamos junto e hoje nós temos uma forma diferente, cada um na sua casa tem o direito de escolha diferente, come diferente, você tem vegetariano, vegano e por aí vai. Enquanto antes a mãe cozinhava, os filhos comiam e por aí você tinha ali todo um hábito de vida. Quando nós pensamos no meio de locomoção, transporte, nós tínhamos que chamar o táxi, hoje nós temos o Uber e por aí vai. E as consultas, e a saúde, como isso tem sido feito no nosso dia a dia, né? Como tem ocorrido os atendimentos médicos, a saúde mudou muito, mudou pouco. Quando a gente traça um paralelo entre a evolução da saúde, entre a evolução dos hospitais, das clínicas, entre a evolução das estruturas, nós entendemos que antigamente, aí eu fiz um paralelo de 100 anos, como era o hospital, como era a estrutura hospitalar e como ela é hoje. Repare que tiveram aí grandes evoluções, centro cirúrgico nem se fala. Hoje nós temos aí um centro cirúrgico muito mais moderno. Antigamente parecia aquele filme de terror, né? Quando a gente olha todo o setor de radiologia também teve uma mudança drástica, uma mudança absurda, porque teve muita evolução. Agora, quando a gente olha os arquivos médicos, tá aí a grande surpresa. Né? A gente está falando muito de tecnologia, mas em 2020 nós tínhamos ainda muita coisa ainda em papel. E eu não tenho dúvida que pós-pandemia continuamos com muito material em papel. Além disso, nós ainda temos sistemas desconectados, isso foi falado bastante durante o evento, pouca informação a ser distribuída, pouca informação consolidada, e isso gera impacto na nossa vida, porque enquanto nós temos aí todo um meio de vida baseado na informação, baseado em informação que oferecem para a gente, na saúde nós temos aí um déficit absurdo de informação e de forma de visualizar. Quando nós olhamos aí o quadro de evolução das healthcares, ou de informação, ou de tecnologia baseado na segmentação, as healthcares elas estão muito aquém de qualquer outro mercado. Os outros mercados estão bastante evoluídos e a gente tem falado bastante sobre bastante produtos aqui, bastante evolução. Mas se comparado, por exemplo, ao setor bancário, nós estamos muito aquém com relação à tecnologia, né? Os bancos demoraram bastante também a evoluir, né? Trocavam ali a tecnologia, mas grandes marcos do setor bancário, eles demoraram muitos anos para acontecer. E se nós analisarmos, fizermos um paralelo, como evoluiu a tomografia, como evoluiu o setor de imagem, e os bancos não tinham evoluído tanto. Mas nos últimos anos os bancos evoluíram tanto, a forma de comunicação entre o banco e os seus clientes mudou tanto que criou-se aí todo um ecossistema bancário, e os grandes bancos estão sendo bastante atacados por conta do ecossistema bancário, por conta da tecnologia que veio, e isso mudou a minha vida, a sua vida, a de todos, né? Quando a gente olha para a saúde, a gente está falando de regulamentação de telesaúde só em 2022 no Brasil, ou seja, a saúde, em alguns pontos, ela ainda está muito atrasada, enquanto outros ela está adiantada. Mas como fazer uma gestão
de saúde sem informação, sem dados. Quando nós olhamos para uma multidão, nós enxergamos aquela multidão. Mas quando o software que está dentro do nosso celular, ele enxerga a gente individualmente. Então, os nossos gostos são observados individualmente. E repare que nesse show, por exemplo, está quase que todo mundo ali com o celular para frente, olhando, gravando, mas cada celular desse está colhendo informação de local, aonde a pessoa está, o que ela está fazendo, quais são os gostos, quais são os consumos que essa pessoa tem. E quando a gente olha para a saúde e a tecnologia, ela é um grande impulsionador de tudo isso. Né? A gente olha como ela corre, como ela acelera algumas coisas, mas na saúde nós temos grandes paralelos. E os entes de mudança, eles fazem sempre esse paralelo, sempre essa provocação entre o que evoluiu bastante e o que evoluiu pouco, como nós podemos fazer enquanto pessoas para trazer mais humanidade para o setor de tecnologia. A gente tem aí dados coletados o tempo todo, e foi falado muito sobre isso, também não vou entrar no mérito, mas a informação é tão importante que quando nós digitamos errado, o próprio sistema ele corrige e ainda traz informações como se nós não soubéssemos escrever e realmente escrevemos errado, e ainda traz o que ele acha, o que ele entende que é. Ou seja, nós somos corrigidos pelo sistema, né? Hoje os sistemas eles sabem quais são os nossos gostos, quais são as nossas preferências, o que nós gostamos, como nós consumimos as coisas. O sistema ele sabe o que eu quero comprar, e quando eu faço uma pesquisa ele fica ali indicando o tempo todo quais são os itens importantes para eu consumir. Ele sabe o meu comportamento, né? Ele sabe o que eu gosto de comer, como eu gosto de alimentar, se eu faço exercício ou não. Mas quando nós olhamos a fragmentação dessa informação, de toda essa informação mercadológica, e quando nós trazemos ela para a saúde, e aqui queria fazer uma outra provocação, né? Saúde, a gente vê que a inflação dela é muito mais alta. Nós entendemos o quanto a saúde ela é valiosa. Nós entendemos o quanto a nossa saúde ela é valiosa, né? Mas existe um esforço ainda lento, demorado, devagar para a consolidação dessas informações para criar políticas públicas aí que possam juntar todo esse quebra-cabeça e trazer o melhor para todos nós, né? E o que nós podemos fazer com isso, né? Nós morremos doadores de órgãos, mas vivemos doadores de dados. E como aproveitar esses dados e como trazer mais humanidade para tudo isso, né? Quando a gente olha ali um tópico geral, os tópicos mais falados, e eu não tenho dúvida que grande parte desses tópicos aqui foram falados aqui hoje, mudança de hábito, mudança de comportamento, são os tópicos da atualidade. E aqui traz um mapa geral do que é realizado em cada um dos pilares. Né? Quando a gente pensa ali em mudança de hábitos mais saudáveis, mais exigentes, nós precisamos estar mais conectados, precisamos de mais informação, buscar qualidade, a telemedicina, saúde digital, foram um dos itens aí bastante falado. O segundo pilar, transformação digital, inteligência artificial. A inteligência artificial ela ajuda tanto no poder de compra da população porque ela tem ajudado tão pouco ainda na área da saúde. Porque para ter inteligência artificial, minimamente você precisa de dado estruturado, você precisa de informação estruturada para poder utilizar o melhor da inteligência artificial. Robótica. Hoje nós falamos aí de fazer cirurgias robóticas. Cirurgia à distância é um tema bastante em voga, mas para ter uma cirurgia, para ter um robô, você precisa ter um paciente, você precisa ter um médico operando aquilo lá. Mais uma vez a humanidade se torna aí extremamente necessário para todo o processo, até no processo de atendimento de telesaúde ou saúde remota. Nós precisamos de 2 pessoas. O robô ele não faz essa triagem, ele não faz esse atendimento sozinho.
Então a humanidade está extremamente intrínseca nesse processo. A IoT, a coleta de dados, a tecnologia que está chegando agora, o 5G, muito falado aqui também, interoperabilidade, talvez um dos itens mais importantes desse nosso processo, é trazer tudo isso para uma central de informação, para um banco de dados onde podemos consumir ele e trazer o melhor retorno para a nossa população assistida, né? Mas não adianta a gente falar em melhor atendimento para a nossa população assistida se a gente ainda atende os nossos pacientes, embora da forma mais humana possível, sem coletar essas informações, perdendo essas informações, perdendo esses dados, usando os dados apenas na escrita, onde você não vai conseguir utilizar essa informação, né, só para você mesmo e não para todo o ecossistema de saúde. Quantos pacientes nós vemos e muitas vezes nós nos sentimos perdidos na rede de atendimento. Por quê? Porque não tem ninguém navegando cada um de nós. As novas operadoras, elas já vêm com esse mindset de, peraí, deixa eu fazer um atendimento digital, navegar esse paciente para ele não ficar perdido, para reduzir meu custo lá na frente. Atrás de um robô, tem uma pessoa que vai estar orientando, movimentando todos os pacientes. Isso, difícil a gente falar em fazer isso sem ter tecnologia e sem ter pessoas, né? Quando a gente pensa ali no mercado, na consolidação, na escala de crescimento do mercado, o próprio mercado, as próprias empresas investidas, elas estão buscando tecnologia para isso. Hoje eu falo de uma das principais operadoras do país, que é a Unimed. Ela vem traçando alguns esforços para tentar centralizar essa informação, a informação do paciente, para que consiga fazer melhores políticas de atendimento, melhores políticas de atenção à saúde. Mas é um desafio constante, até porque nós não temos hoje uma legislação que possibilita, nós temos alguns padrões internacionais que são seguidos de alguma forma, mas nenhuma legislação profunda que delimita ou que fala quais são as melhores práticas e as tendências mundiais. Temos falado muito de interoperabilidade, e a cada dia nasce mais sistemas aí de interoperabilidade para poder trazer e centralizar essa informação riquíssima e que invariavelmente é perdida, porque no consultório o médico tem um sistema, no hospital existe outro sistema, na operadora de saúde existe outro sistema, e aí nós temos aí sistemas em 2, 3, 4 hospitais diferentes, e quando o paciente precisa de atendimento, cadê a informação? O que acontece com esse paciente? Você não tem como fazer um atendimento preciso se você não conhece o histórico, não conhece a vida daquele paciente. Então, esse talvez seja um dos pontos mais importantes. A gente fala muito de atenção primária, mas como falar de atenção primária sem conhecer todo o histórico, toda a evolução daquele paciente, né? O SUS, ele vem aí tentando criar algumas políticas de centralização de dados, e isso, quando a gente olha o SUS, às vezes ele tem iniciativas até mais audaciosas do que o setor privado, porque quando a gente olha algumas políticas de centralização de dados das unidades básicas de saúde, enquanto grande parte das operadoras de saúde ainda trabalham com seus prontuários dos seus cooperados ou dos seus atendentes, dos seus médicos atendentes completamente descentralizado. O que traz um prejuízo enorme para a saúde como um todo, do que traz um prejuízo enorme para a população. Quando a gente fala ali em saúde baseada em valor, a jornada do paciente, remuneração dos médicos, isso tudo poderia estar passando por um processo regulamentado também vinculado a pagamento, mas nós não falamos muito sobre isso, né? Por quê? Porque isso ainda é um problema, isso ainda é uma confusão. Eu posso remunerar e, de novo, quando a gente olha algumas políticas públicas, o SUS ele vai remunerar alguns municípios mediante a utilização de sistema. Por que não pensarmos em remuneração variada para quem utiliza um sistema com centralizador de dados, para quem utiliza um sistema com centralizador de dados? São respostas que nós precisamos construir para perguntas que às vezes nós nem fizemos e poderíamos estar fazendo e estar consolidando essas informações de alguma forma.
E quando a gente olha ali regulamentação, existe uma série de regulamentação, a LGPD é uma delas. E a LGPD ela veio de uma forma muito forte e ajudou e ajuda empresas que tiveram aí bons nomes e que cuidaram bem das informações dos seus clientes a hoje obterem ali uma autenticação ou pelo menos a certeza de que vai poder utilizar os dados do paciente. E isso é bem legal, porque a grande maioria dos pacientes, quando confia na empresa, ele autoriza a utilização dos dados por aquela empresa. Então, as empresas que vieram trabalhando com consolidação de banco de dados de informação, hoje elas têm uma vantagem muito maior, porque você hoje consegue utilizar bem os dados daquele paciente para poder fazer toda a movimentação. E quando a gente pensa ali em transformação digital, ela faz parte de todo um ecossistema, e todo esse ecossistema ele acaba sendo interoperável, né? Não adianta a gente falar ali de atendimentos sem pensar em interoperabilidade, ou de repente só ações isoladas de inteligência artificial, ações isoladas de IoT, ela acaba tendo que se ligar e se conectar de alguma forma uma com a outra. Todo esse processo de comunicação ele acaba tendo que ser conectado de alguma forma. Nós falamos de robótica, mas a robótica ela vai fazer ali a operação dela, mas se aquela informação daquele paciente não tiver em nenhum repositório e aquele paciente tiver uma complicação e tiver que ir para um outro hospital, eu gastei uma fortuna de dinheiro para poder fazer um atendimento, fazer uma cirurgia robótica e acabou que todo esse dinheiro pode ter sido perdido porque ele teve uma complicação, não tinha o histórico, e quando você vai ter que fazer uma nova operação para aquele paciente ou fazer uma operação diferente por conta da falta de informação que tinha ali no momento do atendimento daquele paciente. Ou seja, nós estamos falando de todo um ecossistema que ele tem que estar interligado. Se ele não estiver interligado, não tem muito sentido. O corpo humano é assim. O corpo humano é assim, o corpo humano ele tem aí toda a sua característica de movimentação, mas ele é todo interligado. E quando nós falamos de tecnologia, nós costumamos fazer isso fragmentado e precisamos fazer isso interligado, né? Então isso é um pouquinho do que a gente precisa tentar trazer, puxar com relação à tecnologia e buscando ser aí mais humano. A tecnologia, quando a gente pensa na saúde 4.0, e nós ouvimos aí bastante sobre indústria, industrialização, a evolução da indústria, a evolução da saúde, ela não tem muito a ver com doença, mas tem a ver com foco na prevenção, no bem-estar, na pessoa. Ouvimos falar bastante de saúde mental, que também faz parte do processo de atendimento de pessoas, e não adianta a gente só colocar ali uma teleconsulta que isso pode não ser efetivo. Quando nós pensamos em saúde 4.0, nós falamos em internet das coisas, em conectar todas elas. Mas essa conexão, essa conectividade, ela só faz sentido quando você consegue ter ali uma conexão entre pessoas. O médico conseguir fazer um bom atendimento, o médico conseguir fazer ali o que ele precisa com relação à atenção e promoção à saúde. E a Tariq ela vem justamente nessa linha de tentar fazer essa conexão entre médico, entre paciente, trazendo aí numa jornada muito mais tranquila para poder fazer o processo ficar mais natural, menos robótico e conseguir dar mais atenção. Só para vocês terem ideia, a construção do projeto, ele foi feito em cima de 10 médicos utilizando constantemente e falando o que ele precisava para poder ter um atendimento mais leve, mais rápido, mais sutil, onde ele conseguisse dar, mesmo na telemedicina, fazer um atendimento mais próximo do paciente. E a ideia foi que a empresa nascesse sem fronteiras, sem a necessidade de ter um médico fixo, presente num lugar, num ambiente onde ele tivesse que sair de manhã para ir trabalhar, para ficar lá, mas ele pudesse fazer o atendimento em casa, na praia, e talvez essa seja uma das grandes dificuldades, né? Como é que eu faço para trazer mais humanização utilizando um atendimento, utilizando ali uma teleconsulta? Então, o sistema ele foi projetado e pensado em como eu faço uma jornada
de atendimento sem prejudicar aí nenhuma das pontas, o médico e o paciente. Como é que eu faço uma jornada de atendimento dando aí uma atenção maior para o meu paciente? Como é que eu faço um atendimento com prontuário mais humanizado, onde eu tenho a possibilidade de colocar informações do paciente, como alimentação, como qual é o cachorro que ele tem, o nome do cachorro ou quais são os filhos que ele tem, para que você consiga dar um atendimento muito mais humanizado e menos robótico. A possibilidade de você consolidar todas essas informações num banco de dados e que quando outro profissional for atender e aquele paciente autorizar, você conseguir fazer toda essa troca de informação. O que traz, invariavelmente, alguns bons resultados. Obviamente, quando a gente olha, a gente fala, poxa, como é que eu faço para ter redução de papel dentro do meu ecossistema de trabalho? E nós entendemos que através de alguns processos simples é possível você evitar imprimir uma receita, por exemplo, fazendo ali todo o processo de receita digital. Glosa, um problema seríssimo. Como é que eu faço para reduzir as glosas? Hoje nós temos aí todo um processo integrado à operadora de saúde, fazendo com que o faturamento ele vá direto de uma ponta a outra no momento do atendimento, evitando aí duplicidade, triplicidade de trabalho, porque o médico está fazendo atendimento e para ele é transparente e a operadora de saúde já vai recebendo ali todas as informações. Redução do tempo de atendimento é um outro grande desafio. Como é que eu faço para atender um paciente com uma atenção especial, tendo o melhor tempo de espera dele? E aí eu acho que a melhor frase ali é melhor tempo de espera do paciente. Então a gente trabalhou bastante com isso. O suporte aqui, um item diferente, né? O suporte ele acaba sendo feito 100% com humano, embora seja com chat, nós evitamos usar robô. Por quê? Porque aqui talvez seja um dos processos mais bacana. O que traz para a gente hoje a segurança de ter aí um índice de atendimento de satisfação de 92% com relação ao suporte, tendo em vista que a pessoa está com problema, na hora que ela está com problema, ela já chama a equipe e faz o atendimento ali. Então, é aquele velho problema que eu falei lá no começo. O chatbot ele é bom, ele é importante, mas a gente tem que tomar muito cuidado para que a gente não caia nos mesmos problemas que a tecnologia criou lá atrás, que era o atendimento telefônico. Disque 1, Disque 2, Disque 3, você consegue fazer uma série de coisas, só não consegue resolver o seu problema ou falar com alguém quando você precisa. Então esse foi um dos grandes desafios aí com relação a estruturar uma empresa de prontuário eletrônico para ofertar para o mercado e para trazer o que a gente sempre prega, junção dos dados, interoperabilidade, trazer aí mais informação para os médicos, para o paciente. E um outro grande desafio foi como é que eu faço para não perder os dados do prontuário antigo numa troca invariável de prontuário eletrônico. Quando é no hospital, ok, mas quando na nossa clínica, isso é muito complexo. Então foi criada uma série de itens para a gente fazer o processo de portabilidade de prontuário para não perder os dados, porque essas informações são riquíssimas e que possibilita você continuar fazendo todo o seu atendimento, evitando aí ter que digitar tudo de novo e aproveitar essas informações ela não perder e um dia quando tiver tudo interoperável você conseguir traçar aí toda a evolução do paciente. Aqui um pouquinho dos meus dados, das minhas informações, vou ficar aí à disposição para que vocês precisarem aí. Colocamos a solução para demonstração aqui e vou ficar aí entre hoje e amanhã, fico à disposição de vocês. Obrigado!